Caro leitor, já se deixou envolver pelas palavras majestosas do Salmo 2:8? Elas ecoam com uma promessa grandiosa. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Já imaginou o que significa receber um convite tão poderoso de Deus? Ou como seria a história de alguém que ouviu esse chamado e descobriu que a verdadeira herança é bem mais profunda que terras ou poder? Venha comigo, mergulhe neste relato que pode aquecer sua alma e revelar o que acontece quando pedimos a Deus com um coração aberto. A história de Teresa, aos 48 anos, estava sentada à mesa da cozinha, o aroma de café recém-passado misturando-se ao silêncio da manhã. Sua casa, numa cidadezinha cercada por colinas, era simples, mas cheia de toques pessoais. Flores na janela, fotos de família, uma Bíblia aberta no Salmo 2:8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. As palavras, lidas numa noite de oração, pareciam um convite que ela ainda tentava compreender. Elas a levaram a refletir sobre sua vida, os sonhos que deixou para trás, as dores que carregava e a esperança que começava a florescer. Teresa crescera numa família grande, onde o amor era abundante, mas o dinheiro escasso. Desde jovem, ela sonhava em viajar, conhecer o mundo, ajudar pessoas além das fronteiras de sua pequena cidade. Mas a vida tinha outros planos. Aos 20 anos, ela se casou com Luís, um homem trabalhador, mas preso às rotinas da vida. Eles tiveram 2 filhos, Ana e Pedro, e Teresa dedicou-se a ser mãe e esposa, deixando seus sonhos de lado. Talvez isso seja tudo o que Deus quis para mim, pensava, enquanto lavava pratos ou ajudava os filhos com os deveres. Aos 35 anos, a vida de Teresa virou de cabeça para baixo. Luís perdeu o emprego numa fábrica, e a família enfrentou dificuldades financeiras. Para piorar, ele começou a beber, tornando-se distante e, por vezes, agressivo. Teresa segurava as pontas, trabalhando como costureira para sustentar a casa, mas o peso da responsabilidade a esgotava. Uma noite, após uma discussão com Luís, ela se trancou no quarto, sentindo-se pequena diante dos problemas. Foi então que abriu a Bíblia de sua mãe já falecida e encontrou o Salmo 2:8. Pede-me, dizia Deus, mas o que ela poderia pedir? Dinheiro? Um marido melhor? Um futuro para os filhos? Ela chorou, pedindo apenas força para continuar. O convite para pedir. Na manhã seguinte, Teresa decidiu buscar ajuda. Ela começou a frequentar uma igreja local, onde encontrou Dona Esther, uma mulher de 60 anos que liderava um grupo de oração. Esther tinha um jeito acolhedor, como se cada palavra fosse um abraço. Num encontro, Teresa desabafou sobre sua vida e mencionou o Salmo 2:8. Por que Deus diria pede-me se eu não tenho nada grande para pedir? Perguntou. Esther sorriu. Teresa, Deus não está falando só de terras ou poder. Ele está te convidando a pedir o coração dele, seus planos, sua vontade. Quando você pede isso, ele te dá uma herança que não acaba. As palavras de Esther acenderam algo em Teresa. Ela começou a orar de forma diferente, não só pedindo alívio para suas dores, mas buscando entender o que Deus queria dela. Ela leu o Salmo 2 e viu que o versículo falava do Messias, mas também a fazia pensar em como Deus chama todos os seus filhos a participar de sua missão. Teresa começou a pedir coragem, sabedoria e um propósito maior. Aos poucos, sentiu que algo mudava. Não as circunstâncias, mas seu coração. Uma herança maior. Aos 40 anos, Teresa enfrentou outra prova. Luís, após anos de luta com o alcoolismo, decidiu deixar a família, dizendo que precisava se encontrar. A separação foi dolorosa, mas também um alívio. Sozinha com Ana e Pedro, agora adolescentes, Teresa se viu diante de um futuro incerto. Mas o Salmo 2:8 a sustentava. Ela pedia a Deus que a usasse, que fizesse dela um canal de bênçãos, mesmo com tão pouco. Na igreja, Teresa começou a ajudar no projeto de apoio a famílias carentes, organizando doações de roupas e alimentos. Seu talento com costura chamou a atenção, e ela começou a ensinar outras mulheres a costurar, criando uma pequena cooperativa. O grupo, formado por mães, viúvas e jovens, tornou-se mais que um trabalho. Era uma família. Teresa via cada peça costurada, cada sorriso compartilhado,
como parte da herança que Deus lhe dava. Não eram nações ou terras, mas vidas transformadas. Uma das mulheres do grupo, Lúcia, de 45 anos, tornou-se sua amiga próxima. Lúcia perdera o emprego e lutava para criar os filhos sozinha. "Como você faz, Teresa?", perguntou numa tarde, enquanto cortavam tecidos. Teresa abriu a Bíblia no Salmo 2:8. "Eu pedi a Deus que me usasse, Lúcia, e Ele me deu vocês. Essa é a minha herança." Lúcia, com lágrimas nos olhos, decidiu se juntar à igreja, encontrando força na mesma promessa. Os confins da terra. Aos 48 anos, Teresa viu sua vida florescer de formas inesperadas. A cooperativa cresceu e suas peças começaram a ser vendidas em feiras regionais. Ana, agora com 20 anos, estudava pedagogia, inspirada pela mãe a ajudar outros. Pedro, com 18, trabalhava como aprendiz na cidade, orgulhoso da força de Teresa. A casa, antes cheia de tensão, agora era um lugar de risadas, com amigos da igreja e da cooperativa sempre por perto. Certa vez, Teresa foi convidada a falar numa conferência de mulheres cristãs. Nervosa, ela compartilhou sua história, começando pelo Salmo 2:8. "Eu nunca viajei o mundo, mas Deus me deu uma herança maior. Pessoas, propósito, amor", disse com a voz embargada. Após a palestra, uma jovem, Marina, a procurou. "Sua história me fez querer pedir a Deus algo maior para minha vida", confessou. Teresa abraçou Marina, sentindo que sua herança alcançava os confins da terra, não em quilômetros, mas em corações. Numa noite, enquanto costurava um vestido para uma cliente, Teresa recebeu uma carta de Ana, que estava num intercâmbio missionário. "Mãe, você me ensinou que pedir a Deus é mais que querer coisas, é querer ser dele", escrevera. Teresa sorriu, com lágrimas escorrendo. Ela sabia que a herança de Deus não era sobre possuir, mas sobre compartilhar. O significado do Salmo 2:8, o Salmo 2:8, "Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão", é uma promessa dita ao Messias, o Filho de Deus, no contexto do Salmo 2, que fala da soberania divina sobre as nações rebeldes. Mas, em um sentido mais amplo, é também um convite para todos os que, por meio de Cristo, são chamados filhos de Deus a participar de sua missão no mundo. O convite para pedir, Deus diz, "Pede-me", mostrando sua generosidade e vontade de incluir seus filhos em seus planos. Para Teresa, isso significava pedir não só por suas necessidades, mas por um propósito alinhado com a vontade de Deus. É um convite a orar com ousadia, mas também com humildade. As nações por herança. No contexto do Salmo, as nações representam o domínio do Messias. Para nós, pode significar o impacto que nossa fé pode ter, alcançando vidas além de nossas fronteiras pessoais. Teresa viu isso na cooperativa, onde sua influência tocou corações, criando uma herança de amor e esperança. Os confins da terra. A promessa aponta para a universalidade do reino de Deus. Teresa não possuía terras, mas sua vida alcançava os confins por meio do bem que fazia, inspirando outros a buscar Deus. É uma lembrança de que nossa herança em Deus não é medida por bens, mas por vidas transformadas. Reflexão para o coração. Caro leitor, já se perguntou o que pediria a Deus se Ele te convidasse? Talvez sejam coisas grandes, saúde, prosperidade, paz. Ou talvez, como Teresa, você descubra que o maior pedido é ser usado por Ele, ser parte de sua herança. O Salmo 2:8 nos chama a orar com coragem, mas também a confiar que a verdadeira herança é o que Deus faz através de nós. Teresa encontrou sua herança não em riquezas, mas em vidas que tocou, em um propósito que a fazia acordar com esperança. E você? O que está pedindo a Deus hoje? Que tal pedir que Ele te use, que faça de você um canal de sua graça, alcançando os confins da terra com seu amor? Que sua vida seja uma herança viva, espalhando a promessa de Deus onde quer que você vá.